Quais são os princípios da nova gestão nesse mundo desbussolado de relações líquidas? A forma de lidar com as relações de trabalho, ela muda com muito mais rapidez. E vamos conversar sobre este assunto e também sobre a felicidade. Será que ela garante lucro para as empresas? Tudo isso aqui no canal FDR. O consultor Eduardo Gomes de Matos lançou o livro A Nova Gestão, que segue princípios diferentes do que estava posto antes. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o autor e consultor Eduardo Gomes de Matos. Seja bem-vindo ao programa. Oi, Neila, um grande prazer estar com você. Prazer é nosso. Também estamos aqui com a diretora da BRH, Madalena Matos, que vai falar para a gente sobre felicidade e saúde nas empresas. Seja bem-vinda, Madalena. Olá, Neila, que prazer grande estar aqui com vocês. Vamos falar sim. Muito importante, dois temas, né? A gente vive perseguindo essa felicidade num momento de mudança e de ruptura, em que os conceitos estão mudando, né? Então, eu vou começar aqui falando com o Eduardo, falando sobre essa nova gestão. Que nova gestão é essa, Eduardo? Que nova economia é essa que sacode a gente? Nós estamos vivendo, Neila, uma nova realidade no mundo. O mundo já vinha num processo de mudança muito forte, mas esses 2 últimos anos de pandemia acelerou muito o processo de mudança. Então, dentro desse processo de mudança, a gente tem empresas tradicionais, que a gente chama de participam da velha economia, onde essa velha economia tem preceitos, tem regras, tem leis, e nós estamos vivendo o que nós chamamos de uma nova economia. Essa nova economia é muito mais volátil, muito mais incerta, muito mais imprevisível, muito mais complexa e também inédita. Várias situações que nós, profissionais, empresários, estamos vivendo, as organizações estão vivendo, são completamente inéditas. Então, na velha economia, o que valia era volume, era custos, e hoje o que vale é a agilidade, é ser centrada no problema do cliente, é ser ágil. Então, esse processo é totalmente diferente e faz com que as empresas que permaneçam na velha economia, ou que não adotam as novas técnicas, as novas práticas da nova gestão, dessa nova economia, desapareçam. Então, hoje nós temos uma probabilidade de 40% das empresas hoje existentes no mundo desaparecerem nos próximos 9 anos, porque não entendem as novas regras, as novas leis dessa nova economia. Madalena, diante disso que o Eduardo está falando, há uma ansiedade muito grande das pessoas, né? Das pessoas que estão dentro das empresas, que têm que mudar todo o seu plano de visão, sua estratégia de ação, né? Como é possível ter saúde nas empresas e ser feliz diante de tudo isso? Ok. Olha, não foi à toa, né, que aconteceu nossa 2ª edição do Fórum Saúde, Saúde Integral nas Organizações, que a BRH trouxe na data do dia 6 e o dia 7 de abril, né, aconteceu exatamente o nosso fórum. E por que o dia 7? Exatamente, que é o Dia Mundial da Saúde, que a gente comemorou o Dia Mundial da Saúde. Então, nós trouxemos exatamente o Márcio Fernandes, que é o CEO da Electra, falando sobre um dos livros dele, falando sobre a questão da felicidade. Como fazer da felicidade uma grande vantagem competitiva. A gente diz que felicidade, ele tem um livro que felicidade gera lucro, que é exatamente como assim? Como felicidade gera lucro, né? Pessoas felizes, pode observar que quando o povo está motivado, o povo está com, sabe aquela coisa do engajamento, aquele povo está todo, uma equipe mesmo, não é turma, não é grupo, é uma equipe. Você vê que o resultado atinge metas. A gente vê logo que aí as metas são atingidas. Então, felicidade gera lucro exatamente. Povo cuidar. Outra coisa, a gente está vendo que tem muitas demissões, muita mudança, como o Eduardo falou aí, mas eu digo sempre, gente, vamos cuidar das pessoas que ficaram, porque senão, se elas não cuidar das pessoas que ficaram, como é que elas vão gerar exatamente esse lucro? Como é que elas vão estar motivadas se elas estão pensando que a próxima que vai ser eliminado será ele? Então, cuidar das pessoas que ficaram. Então, esse trabalho que nós fizemos com esse fórum, nós trouxemos, além disso, a gente falou sobre comunicação, da palavra ação, práticas saudáveis.
nós falamos sobre a questão da comunidade, dos benefícios de saúde integral. Foram vários assuntos que a gente falou, que a BRH trouxe nesse segundo fórum. Então, da importância de cuidar das pessoas. Mas também falou, sabe, Neila, da questão de cuidar das pessoas, dos impactos da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional e até da saúde espiritual. Nós estamos precisando cuidar das nossas pessoas. Essa é uma característica da nova gestão, Eduardo? Ela tem que cuidar mais das pessoas? Com certeza. Tem duas características da nova gestão, Leila, que as empresas esqueceram ao longo do tempo. O primeiro ponto é que a empresa tem que estar focada no problema do cliente. Ela tem que ter uma empresa que a gente chama de Customer Centricity. O cliente, efetivamente, tem que ser o centro disso. Então, em uma das pesquisas, nesses últimos 2 anos, nós tivemos a oportunidade de pesquisar as empresas que estavam tendo sucesso no Brasil. Quais são as empresas que estão tendo sucesso nessa nova realidade no Brasil? Quais são as empresas americanas que estão tendo sucesso no Brasil, no mundo, né? Quais são as empresas chinesas que estão tendo sucesso? Então, nós fomos pesquisar essas empresas, adquirir os exemplares dos livros que falavam sobre essas organizações. A minha equipe fazia uma pesquisa na internet profunda de todos os artigos sobre essas empresas brasileiras, americanas, chinesas, europeias, que estavam tendo sucesso nessa nova realidade. E essas duas constatações são muito fortes. Primeiro, a empresa tem que estar voltada a resolver o problema do cliente. Tem um ditado no Vale do Silício, que gerou várias organizações que estão tendo sucesso nessa nova economia, que diz o seguinte: você quer ser bilionário? Então resolva o problema de 1 bilhão de pessoas a $1. Então, o fundador do Waze, que nós tivemos a oportunidade de ter aula com ele, um dos MBAs que nós fizemos, ele diz o seguinte: eu não criei o Waze por criar o Waze. Eu criei o Waze porque eu era muito chateado em perder meu tempo em engarrafamentos. Então, eu criei o Waze para resolver esse problema de milhões de pessoas no mundo. Então, o primeiro ponto é resolver o problema de alguém. Então, o empresário, o líder empresarial hoje tem que estar muito reflexivo e tomando a decisão de qual é o problema efetivamente do meu cliente que eu estou resolvendo. Isso pode ser muito simples. Um dia desse aqui em Fortaleza, eu parei no sinal e tinha um adesivo e um encargo na frente que dizia o seguinte: imóvel desocupado, eu alugo. Ele colocou a dor do cliente, o problema do cliente, que é ter imóvel desocupado, e ele já colocou a solução abaixo. Eu alugo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí a Madalena reforçou esse ponto, é que as organizações redescobriram que são as pessoas. Porque como nós passamos um período de lockdown, ali 4, 5 meses, sem empresa, as pessoas estavam nas suas residências, nas suas casas, as empresas descobriram: nossa empresa é gente. O que faz a empresa acontecer são as pessoas. Então, se eu tenho um time, como a Madalena coloca, um time extremamente motivado, feliz, eu tenho que ter, do mesmo jeito que eu tenho a Customer Experience do cliente, eu tenho que ter a Employee Experience do meu empregado. Quais são todos os pontos de contato desse meu empregado, desde o anúncio da seleção que eu vou fazer para ele, até a despedida dele e a manutenção do relacionamento com esse colaborador, com esse empregado da organização. Então, as empresas redescobriram a importância das pessoas. Hoje, nós estamos vivendo uma crise de talentos enorme. Todas as empresas clientes da Gomes de Matos, elas têm vagas em aberto, nós não conseguimos preencher, porque não tem pessoas qualificadas para isso. Então, nós, brasileiros, 49% dos brasileiros, precisarão de um processo de requalificação, que a gente chama de reskilling ou de upskilling, que ele adquira novas habilidades para que ele consiga sobreviver nessa nova economia. Então, esse processo é muito forte, precisa de um programa governamental de governo federal, estadual, municipal, para proporcionar essas novas habilidades para essas pessoas, para que elas possam estar aptas a ter trabalho nessa nova economia. Então, é um desafio muito grande e que as empresas redescobriram isso, que é importante, muito importante o cliente, não só da boca para fora, e que as pessoas são muito importantes, que uma empresa são as pessoas. Madalena, o Eduardo falou dessa coisa da necessidade que as empresas têm de gente qualificada. E as pessoas buscam as empresas se achando qualificadas e muitas vezes não são aceitas, né? O que está acontecendo? Há preconceitos também
com pessoas, por exemplo, mais experientes pela idade? Tem essa coisa do perfil mais jovem? O que está acontecendo? Olha, realmente, como o Eduardo falou, a gente observa bem que tem muita vaga, né? Tem muita vaga e tem gente não dá para absorver porque não tem gente qualificada, né? Por isso é que às vezes eu falo assim, qual é a diferença entre estar desempregado e estar empregável? Eu falo muito ali, existe uma diferença disso. Você está desempregado é você está esperando a morte chegar, né? Ou então chegar uma oportunidade vai cair no seu colo. E o empregável é o que eu digo, gente, o que você está fazendo por você? O que você está investindo? Nessa pandemia toda, eu vivo dizendo para todos eles, eu fiz a quantidade de curso que eu fiz, 0800, como eles chamam, entendeu? Sem pagar nada, eu fiz vários cursos. Eu fiz até aquele network humanizado, que o network agora mudou todo, né? Não é só network, o ganha-perde, ou então só por ter o contato. Mudou tudo, porque tem o NetWeaver. O NetWeaver é mais aconchegado. É você ganha o ganha-ganha, é você ter amizade com a pessoa. Aí você imagina o network ainda mais humanizado. Então, o empregável é aquele que está investindo nele. Não, então, isso é muito importante. Outra, quando você fala do preconceito, infelizmente, e ainda mais para a mulher, né? Infelizmente, o mercado tem um preconceito muito grande ainda, muito grande com questão de idade, que é o etarismo, que é um nome novo, mas com uma coisa, com um conceito antigo, que é o preconceito de achar que a pessoa, infelizmente, aqui no Brasil, quanto mais eu sei, menos valor eu tenho. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que debater muito. Porque, por exemplo, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 anos e não me acho com essa idade, né? Ou então eu sou, como diz o Moisés, fora da caixa, né? Mas a quantidade de pessoas fora da caixa que tem por aí, tem muitos. Outra, como é que a gente pode administrar o maduro com o jovem? Isso é tão importante para a gente. Essa coisa das diferenças, isso é que é importante. E não preconceito. As empresas têm que abrir mais e ver que gente também madura tem condições dos 50 mais, 60 mais. A gente está vendo, eu estou acompanhando e estou estudando sobre isso, e estou acompanhando o Instituto Maturi, se eu não me engano, é isso mesmo. E tem o Instituto Amadurecer de Salvador, tem o Maturi de São Paulo, entendeu? E a gente tem que trazer para cá também, para que não aconteça isso. Agora, eu acompanho esse pessoal que está fora do mercado, tudo bem. Ainda tem a história que eu dei uma entrevista um dia desse, né? Que era a 469 milhões de nem. Imagina aí, 469 milhões de nem. Trabalha e nem estuda. Então, como é que fica no mercado? Eduardo, existe esse contraponto que eu falei aí, a empresa diz, não tem gente. E as pessoas que se dizem qualificadas, que trabalharam, têm experiência, dizem, não querem me contratar, acho que já não estou mais na idade produtiva, né? As empresas têm que abrir o olho para enxergar as pessoas? Assim, a responsabilidade, nós vamos viver um problema de força de trabalho mundial. Então, assim, quando a gente percebe alguns movimentos de alguns países, como, por exemplo, a Alemanha, onde a população mais idosa está avançando muito, e no Brasil também está acontecendo isso, a nossa pirâmide etária está mudando, nós vamos precisar de mão de obra de outros países. Esse é o ponto. Então, a Alemanha abriu, principalmente em algumas crises migratórias na Europa, as suas fronteiras para que ela possa ter mão de obra. Então, a gente vive isso. Agora, por um outro lado, se existe esse processo que os governos queiram demandar essa mão de obra, que o Brasil é um desses países, segundo pesquisas mundiais, então nós vamos precisar de mão de obra. Hoje, nós temos 12 milhões de desempregados hoje, né? 11% de desemprego a nível nacional. Mas nós vamos precisar, nos próximos 10 anos, de mão de obra. É fato, nós vamos precisar de mão de obra qualificada. E nós não temos um projeto de retenção de pessoas. Quantas pessoas hoje nós estamos perdendo para os Estados Unidos, para a Europa, porque nós não temos um projeto governamental de incentivo à pesquisa,
incentivo de valorização desses talentos, dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas. Então, está acontecendo esse processo que é muito danoso para a nossa economia, porque a gente perde muito talento para fora. Então, por um outro lado, tem uma frase, Leila e Madalena, que eu tenho utilizado muito nesses últimos 4 anos, que é uma frase de um futurólogo chamado Alvin Toffler. Toffler dizia o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão necessariamente aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, esse ponto é muito importante. Então, até ano passado, eu tinha uma meta que eu colocava de leitura para mim 2 livros por mês. Eu lia 2 livros por mês. Esse ano, eu botei a meta de 4 livros por mês. Eu tenho que ler 4 livros por mês para eu ter conhecimento, para eu poder me adaptar a essas novas realidades. Então, essa postura de eterno aprendiz vai ser fundamental para as pessoas. E o que a Madalena está colocando de ser empregável, eu não vejo muito esse desejo, essa vontade das pessoas e esse sacrifício das pessoas nesse investimento na sua carreira, na sua vida, em estar atualizado nessas novas tecnologias que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova realidade, com novas tecnologias. Daqui a pouco nós vamos estar vivendo o metaverso. Então, muitas pessoas dizem assim: Eduardo, o que é o metaverso? Eu digo: olha, antes de eu te explicar o que é, vou te indicar esse filme. Assiste esse filme aqui, chamado Jogador Número 1. Se você assistir esse filme, Jogador Número 1, e se você ainda tiver dúvidas sobre o metaverso, aí você conversa comigo. Porque é uma nova realidade que nós estamos vivendo, né? Realidade virtual, realidade aumentada, IoT, inteligência artificial, robotização, veículos autônomos. Tudo isso tem gerado a necessidade de novos modelos de negócio e tem gerado a necessidade de novos profissionais com novas qualificações. E as pessoas não estão dispostas, às vezes, a dizer assim: Eduardo, como é que tu lê 4 livros por mês? Eu digo: meu amigo, eu acordo cedo, leio de manhã cedo, à noite eu leio. Então você tem que fazer, às vezes, sacrifício para se manter atualizado desse livro. E grande parte das pessoas não se dispõe a isso, como a Madalena colocou, de fazer cursos gratuitos. Cursos gratuitos em grandes universidades do mundo todo, hoje nós temos de forma digital, né? Então, precisa de uma ação governamental, precisa de uma ação por parte das empresas e também precisa de uma ação por parte das pessoas. Madalena, e é possível ser feliz acordando cedo para ler, para malhar, para só comer coisas saudáveis e seguir a dieta direitinho, né? Dá tempo. Fazer essa pergunta logo para mim, Leila. Você está rindo sempre, por isso que eu estou perguntando. Não é que o pessoal, tu só vive rindo? Não, é porque assim, eu gosto tanto de gente, né? Eu digo sempre assim: gente sendo tratada como gente gera resultado positivo, sem sombra de dúvida. Então, acordo de manhãzinha, todo mundo não acorda com raiva, não? Eu digo: não, também não é assim, não. É logicamente que eu não sou 100%, né? Tenho meus problemas, tenho as minhas desavenças, mas eu acho muito importante que você vá dormir. Mas vá dormir pensando nessa felicidade, pensando que tudo vai dar certo, acreditando em você, na sua força que você tem, nessa coisa interior, que nós somos talentos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagine isso aí. Entendeu? Então você tem tudo. Eu ainda digo mais: tudo que Deus viu que precisava no ser humano, ele colocou dentro de cada um de nós. E a gente fica procurando lá fora. Eu vou ser feliz quando eu conseguir trocar o carro. Eu vou ser feliz quando eu passar no vestibular. Eu vou ser feliz quando? Você tem que ser feliz agora, com o que você tem. E agradecer. Agradecer o que a gente tem, agradecer a saúde, agradecer. Isso traz a felicidade. Isso faz, como o Eduardo disse, que acorda cedo, cedinho, né? Aí eu fico atrás de... Eu vou marcar minha academia, eu vou marcar minha ginástica, eu vou marcar. E esse dia, ontem, né? Ontem não, um dia, semana passada, semana retrasada, a gente assistiu uma palestra exatamente falando nisso. Eu digo: não, mas segunda-feira eu começo. Então, vá dormir pensando que tudo vai dar certo. Tem que dar certo, entendeu? Acreditar que amanhã o sol brilhará novamente. Então, é isso que eu acho. E outra coisa, o pessoal pergunta porque eu vivo rindo, eu digo assim: eu gosto tanto de gente que eu acho que a gente tem que dar o melhor. A gente tem que estar todo o tempo assim, dando o melhor da gente que a gente possa dar. E não estar com o pé atrás, com a reação. A gente tem mais que ter ação.
Eduardo, a gente nunca teve tanta gente doente nas empresas quanto agora, né? A gente passa um momento no mundo muito peculiar. A pandemia, né, tem deixado marcas nas organizações. Como você disse, muitas desapareceram e muitas profissões deixaram também de existir, né? Muitas pessoas tiveram que se readaptar, e há uma insegurança muito grande no trabalho, né? Então, como se requalificar? Você está falando, a gente vai ter que importar profissional. O que as empresas querem dos profissionais? O que é qualificação para as empresas hoje? Eu acho, Neila, Madalena e quem está nos ouvindo nesse momento, eu acho que o trabalho passou por um ressignificado. Essa ressignificação do que significa trabalhar, ela tem impactado as pessoas de uma forma muito forte. Eu tenho convivido com alguns profissionais que têm repensado suas carreiras, têm repensado a organização que trabalha, têm saído de organizações que trabalham, porque não conseguem mais ser felizes naquela organização. Então, eu acho que essa felicidade que a Madalena coloca, ela passa muito por essa postura individual de cada um de nós, onde nós ressignificamos o trabalho. Então, eu tenho um caso emblemático que eu conto, que aconteceu com um ex-presidente da Cielo, onde ele foi contratar um dos diretores de tecnologia. E um dos finalistas dessa seleção entrou na sala, foi apresentado ao presidente da Cielo e tal, e o presidente da Cielo que estava fazendo a avaliação final, a entrevista final, que era um cargo estratégico para o negócio. E aí entrou um garoto de bermuda com a mochila nas costas, e ele disse, olha, eu vou fazer uma entrevista aqui com você e tal. Ele disse, Sr. Eduardo, o nome dele coincidentemente também era Eduardo, o Eduardo Gouveia, e ele disse assim, Sr. Eduardo, eu posso lhe fazer 3 perguntas antes? E aí o Eduardo disse, claro, pode fazer. Ele disse assim, me diga uma coisa, eu vou ter que vir trabalhar todo dia? Aí o Eduardo, vai vir trabalhar todo dia. Ele disse, e eu vou ter que vir trabalhar de blazer, assim como o senhor? Esse é o nosso dress code, nosso dress code é esse, né? E me diga uma coisa, onde é que fica a área de TI da Cielo aqui em São Paulo? Ele disse, rapaz, fica em Alphaville. Alphaville é muito ruim, né? Para ir, para voltar, perde muito tempo. Ele disse, não é muito agradável, não. Ele disse assim, Sr. Eduardo, muito obrigado, mas eu não quero, não. E aí pegou a mochila dele, o Eduardo ficou olhando para as paredes, ele pegou a mochila dele e o garoto foi embora, entendeu? Então, o ressignificado do trabalho hoje para as pessoas, para as organizações, tem um grande autor americano chamado Jeffrey Pfeffer, que ele coloca que as pessoas estão morrendo por um salário. Então, se hoje nós não tivermos um trabalho que dê propósito para as pessoas, se hoje nós não tivermos um trabalho que dê autonomia para as pessoas, que as pessoas busquem a excelência, que nós tenhamos o que nós chamamos de motivação 3.0, o que vai acontecer é que essas pessoas irão abandonar esses empregos. E hoje a quantidade de pessoas que morrem nos Estados Unidos por conta desse estresse do trabalho, segundo pesquisas do Pfeffer, elas superam o número de mortes, que pessoas morrem por ataque cardíaco, pessoas que morrem por câncer nos Estados Unidos. Então, morre muita gente hoje por aquele velho modelo de troca de um salário por um trabalho, por uma troca de horas que ele faz no final do mês. Então, acho que nós estamos vivendo um ressignificado por parte das empresas, por parte das pessoas, em relação ao que significa trabalho. Hoje nós temos trabalhadores da tecnologia aqui no Ceará trabalhando para empresas polonesas ganhando em euro, programadores ganhando em euro e morando aqui. E ele disse para mim, Sr. Eduardo, eu nunca nem vi o meu chefe, não sei nem quem é meu chefe hoje. Nunca vi meu chefe. Todo o processo feito através do digital. Então, isso acontece hoje, né? Acontece as pessoas redescobrindo que trabalho não é onde você vai, mas é o que você faz, independentemente do local onde você está. Então, um ressignificado que impacta as pessoas estão ansiosas, as pessoas veem um processo de mudança, mas um ponto importante nesse processo é a resiliência, é a busca da disciplina. As pessoas dizem assim, a disciplina ela aprisiona. Não, pelo contrário, eu acho que a disciplina é uma libertadora para as pessoas. Quando você tem disciplina, você se liberta de algumas dúvidas, de alguns questionamentos que você faz. Então, nós estamos vivendo esse momento, e esse momento tem impactado as pessoas, por isso que hoje, das 10 doenças que mais afastam trabalhadores do Brasil do INSS, 8 dessas principais doenças, são as 8 primeiras, elas são relacionadas à saúde mental.
Então, no Ceará, se você não sabe, hoje nós temos o índice de maior suicídio, o segundo maior suicídio no Brasil é cearense. Nós só perdemos hoje para São Paulo em termos absolutos. Não é em termos relativos, não é percentualmente, não, é em termos absolutos. Então, as pessoas efetivamente, fora aqueles que não são ditos que são suicídios. Então, as pessoas estão morrendo porque elas não estão sabendo trabalhar isso. Então, é papel do líder, é papel da organização, ser um coach dessas pessoas, ser um mentor dessas pessoas, estar falando palavras de incentivo e abertura, saber ouvir as pessoas, essa escutativa das pessoas, para que as pessoas possam efetivamente diminuir esse grau de ansiedade, de estresse e essa nova instabilidade que veio para ficar, não vai mudar. Quem esperar um mundo mais lento, um mundo mais estável, não vai ter. Cada vez mais as mudanças vão ser maiores, porque a velocidade da tecnologia e da informação é maior. Madalena, é muita pressão, né? A gente tem que estar aprendendo sempre, tem que estar trabalhando, tem que estar bonito, tem que estar numa roupa. Eu entendo perfeitamente o rapaz dizer, eu vou para minha casa, vou pegar minha mochila. E muita gente não quer voltar do home office. Muita gente prefere permanecer em casa. Teve uma ansiedade grande em casa também, mas muita gente quer permanecer. Você falou desse equilíbrio, né? É preciso, muita gente fala, é preciso ter propósito no trabalho, encarar o trabalho com mais leveza? Olha só, na época que eu estava dando aula, dando aula na faculdade, eu sempre dizia assim, não é que papai seja médico, papai seja advogado, eu vou ser advogado, eu vou ser médico. Eu sempre dizia assim, por exemplo, no curso de administração, eu dizia, quem escolheu a administração porque foi a terceira opção, então foi só porque quis entrar. Quando ele levantava a mão, eu cai fora da sala. Cai fora, porque isso não faz brilhar teus olhos. Então, hoje em dia, eu digo muito, se não brilhar teus olhos, se você não tiver tesão mesmo para ir para o trabalho, para ir fazer uma faculdade, gente, não dá. Não dá para você. Então, quer dizer, você tem que ir atrás. Não é à toa que a ABRH fez exatamente agora, em abril, um fórum de saúde, que, olha só, um dos temas que a gente trabalhou, síndrome de burnout, o que precisa saber, o que a gente precisa saber. Isso foi debatido. Outro tema muito importante, a questão da saúde, visão integrativa na arte do cuidar, conectando dimensões do ser. A preocupação que a gente teve, todos nós da BRH, de trazer temas da necessidade das pessoas, né? Que às vezes a gente chama de RH e não era nem para usar essa coisa de recurso, a gente era para chamar de GP, gestão de pessoas, ou DP, né? Ou como estão usando H, é humano, é outras letras que estão usando, e menos recurso, porque é gente. E, gente, eu digo sempre, não tem um botãozinho de liga e de desliga. Então, ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado, porque as empresas são feitas de gente. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas. O cuidado, eu digo assim, nem cuidado, às vezes, tem pessoas que precisam ser colocadas no braço, não é literalmente, mas acolher as pessoas, sabe? Por isso que quando o Eduardo falou, esse índice aí de suicídio, isso é horrível para a gente. É horrível. Mas outra história que ele contou desse rapaz, um dia desse, Eduardo e Neila, eu estava com uma vaga de TI, um salário excelente. Eu conversei com 3 jovens, nenhum dos 3 aceitaram. Não, vai trabalhar onde? Não, vou. Não, obrigado, Madalena, obrigado. E eu, né, fiquei. Quer dizer, aí às vezes eu pergunto, o que você está fazendo por você? É isso, né? A gente tem que acreditar e fazer, né? Assumir a responsabilidade pela própria vida fazer e tal. Acontecer. Sair desse processo. Sair desse processo regressivo, né? Dizer assim, eu quero alguém que cuide de mim. Todos nós temos um momento que a gente quer ser cuidado, mas é importante ir para frente, né? Tentar se lançar nesse mundo e desbravá-lo, né? Queria agradecer aqui a Madalena Matos, parabéns aí pelo trabalho, Madalena, sabe? Muito importante sua palavra. Agradecer ao Eduardo, parabéns mais uma vez, Eduardo. E a gente torce, né, para que tenha mais empregabilidade e que essa realidade seja transformada de uma forma positiva, apesar de todos os desafios que sempre existiram, né, gente? Sempre vão existir desafios novos pela frente. E o programa de hoje
fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais!